Oi, Cassi! Primeira! Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá? Oi, Tânia! Oi, Laurindo! Vamos aí preparando os últimos minutinhos aqui. Luiz Felipe, boa noite. Vamos lá? Vamos hoje com a nossa conversa aqui com o Thiago Paulo, né? Ele já vai estar entrando aqui para a gente conversar, falar um pouco com vocês sobre o que nós somos, ao que nós viemos. Olá, Ju! Estamos longe, hein? Que legal ter vocês aqui. Rodrigo Sandim, boa noite. Vamos esperar um pouquinho mais aí. Ah, Mari, lá do Canadá. Oi, Mari, olá, Haroldo. Tudo bem? Um cafezinho para esquentar, tá frio aqui em São José. Isso aí, Haroldo, vamos juntos, vamos com tudo. O Felipe também, Gustavo. Ah, Gustavo. Tem que acompanhar, tem que apoiar, os amigos estão aí para isso, hein? O Johnny, o Michael também, mais uma audiência direto do Canadá. Vamos lá com essa onda laranja. Falso também, boa noite. Vamos chegando aí nessa live. Ana Cláudia. Tiago também. Legal, nossos pré-candidatos aí a vereador para São José. Clarice também, mora aqui em São José. Vamos transferir esse título, hein, Clarice? Vamos lá. Ok. E aí, como é que estamos? Nos preparando aí para essas eleições 2020. 2020 vai ser um ano para a história, né? Vamos fazer essas eleições algo melhor, já que nós tivemos tantas coisas aí nos desafiando, né? Vamos lá. Agora foram adiadas, né, as eleições. Nós estamos com a proposta para novembro. E com isso a gente ganha mais um tempo aí para pensar nos candidatos, conhecer as propostas. O Tiago está entrando aqui. Já já a gente começa. Matheus, boa noite. Mércia, boa noite. Vamos ver como é que eu faço aqui para aceitar o Tiago. Do 15 de novembro foi passado as eleições, né? O primeiro turno. Thiago e aí, Dai? Tranquilo, né? Tranquilo, vamos lá. Não foi tão difícil, né? Não. Para quem não sabe, isso é a primeira live, né? Então, sempre dá um nervosinho. Tranquilo. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Dai. Boa noite. Aí, pessoal, para quem não conhece ainda, esse é o Thiago Paulo, então, nosso pré-candidato a prefeito aqui para a cidade de São José, né, Thiago? Isso aí. Então, como é que está o horário? A gente já está dentro do previsto? Estamos, já é 9h02 agora. 9h02. Então tá, então vamos começar nossa conversa? Vamos lá. Então foi assim. Então a gente veio apresentando aqui nos últimos dias, né, para quem está nos acompanhando, um pouco das propostas do partido, né, um pouco desses pré-candidatos, também me apresentei como pré-candidata à vice-prefeitura e a gente está divulgando o material do Thiago e todo o pessoal do Novo. E quando eu comecei com essa divulgação aqui pela minha página, algumas pessoas me perguntaram, tá, e quem é, então, o pré-candidato a prefeito, né? Porque, afinal, você não se lança a vice, né? A gente tem uma equipe. E assim, tá, vou falar do Thiago, mas, gente, quem melhor para falar do Thiago que o próprio Thiago, né? Então, a ideia dessa live é convidar o Thiago aí para se apresentar. Então, Thiago, eu gostaria que você pudesse começar aí se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória, o que te fez aí chegar nessa empreitada. Legal. Pessoal, boa noite. Obrigado, Dai, pelo convite, né?
Talvez só a minha mãe seria melhor para falar sobre mim, né? Só falaria coisas boas. Na próxima, talvez convide ela também. E, bem, eu sou Thiago Paulo, eu tenho 37 anos, eu tenho formação em economia, sou mestre em engenharia e eu tenho duas atuações profissionais. Uma delas na área de tecnologia, eu sou responsável pela área de novos negócios da Winker. Para quem mora em condomínio deve conhecer aqui na região, nós somos a maior plataforma de gestão condominial do Brasil, estamos em 7 mil condomínios. E pelo lado financeiro, eu sou CFP, é uma certificação internacional na área de planejamento financeiro familiar, e eu cuido de algumas famílias, né? Então, algumas famílias passam por mim no seu planejamento e eu cuido para que elas não saiam da linha. Ou seja, elas têm um planejamento de vida, alguns objetivos, a aposentadoria, e a gente cuida disso para que a família chegue lá depois de 10, 20 anos e elas tenham condições enfim, né, de conseguir realizar o que elas planejaram. Sou casado com a Mayla falou ainda há pouco ali, a Mayla Bonetti, nós estamos juntos já há 13 anos, casados vai fazer 2 anos esse ano, já moramos juntos há 6, e a minha esposa, ela é cerimonialista, ela trabalha no mercado de eventos, e a gente tem vivido, né, essa crise na veia, assim, a gente tem acompanhado como que a crise atingiu o país, em especial pelo mercado de eventos ser bastante comprometido em relação a isso. E aí eu entrei no novo, né, Dai? A gente faz algumas loucuras na vida, a gente de vez em quando fala assim, não, vou me filiar aqui no partido só para ver como é que funciona, vou parar de ficar só reclamando do governo, parar de reclamar dos políticos e vou filiar um partido para ver como é que é. Enfim, e aí a gente começa a se envolver, a gente tem esse perfil, eu acho, né? A gente não consegue só ficar de fora olhando, a gente quer participar mais ativamente disso, então eu me filiei em 2018, em fevereiro de 2018, e aí participei um pouco da campanha de 2018 do Marcos, que foi candidato a deputado federal aqui em São José. Acabou a eleição, aí o Vitor, né, chamou para uma conversa, a gente vai conversando e quando viu, já estava mega envolvido com o Novo de São José e certamente um partido bem diferente, onde a gente encontrou espaço, né? Assim, se fosse um outro partido, eu falo para todo mundo, cara, eu jamais seria pré-candidato por outro partido. Primeiro, por acreditar que nenhum outro partido tenha a visão que o Novo tem, e segundo, que ninguém que chegou do nada teria condições de ser pré-candidato por um partido convencional, porque é tudo carta marcada, a pessoa só vai ser pré-candidato se cumprir com os mandos e desmandos políticos. Então, o Novo abriu as portas para a gente e quando a porta abre, a gente costuma entrar, né? É isso aí. Realmente, você já falou um pouquinho aí do que é o Thiago e um pouco do que te fez entrar, né, nessa luta aí na política. Então, realmente, eu também, se a gente for pensar, nunca nem pensei em me filiar a outro partido, então foi acompanhando um pouco do Novo, conhecendo um pouco dele, que me fez pensar que me filiar era uma forma de ajudar, né, já que a gente acaba ficando muitas vezes só do outro lado, né, da tela, só acompanhando e pouco fazendo. E daí, depois que você se filia, você realmente conhece o Novo, você vê o quanto é importante o trabalho de cada um, né? Justamente por ser um partido que é movido pelos filiados, né? E por quem acredita nele. Ok, então, para a gente falar um pouquinho mais também de como é dentro do partido, eu queria que você contasse um pouco como que foi, então, a partir do momento que você decidiu, que você aceitou ali a conversa do Vitor, quando o Vitor vem conversar com a gente, a conversa é séria, né? É perigoso, né? Perigoso, bem perigoso. E daí, depois que você decidiu, como é que foi o processo até você ser passado ou apresentado como pré-candidato, aprovado? Como que foi esse processo? Só para o pessoal entender, o Vitor é o presidente do Novo em São José. Então, se algum dia alguém ligar para vocês e falar que é o Vitor do Novo, desliguem o telefone, porque vai vir algum convite indecente, com certeza.
Bem, Dai, o pessoal, as pessoas às vezes não sabem, né? E é uma falha nossa em não comunicar isso para todo mundo. Mas o novo, ele vai ter candidaturas em prefeituras em apenas 30 cidades do Brasil. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que é do estado, né? Mas não. São 6 cidades no estado e 30 no Brasil inteiro. E aí aqui no estado, nós tínhamos 3 cidades garantidas, que era Joinville, a capital, Florianópolis, e Blumenau, porque elas tinham mais de 300 mil habitantes. E tinha 3 vagas para outras 15 cidades, que elas disputariam entre si para atingir, para serem uma cidade aposta, uma cidade onde o Novo teria candidatura. Então isso começou lá atrás, na verdade, em 2019, lá em fevereiro de 2019, quando a gente sabia que para São José ter um pré-candidato a prefeito, ter uma eleição que tivesse o Novo, nós teríamos que aprovar São José perante o Novo Nacional. Então nós concorremos com Criciúma, com Chapecó, com Itajaí, com Brusque, enfim, com Jaraguá do Sul, com Balneário Camboriú, com Lages, e felizmente São José foi uma das 3 cidades classificadas, junto com Jaraguá do Sul e Balneário. E havia uma série de pré-requisitos, né, Dai? A gente tinha que ter, por exemplo, o número X de filiados, que era 150. Nós teríamos que ter algumas áreas temáticas, algumas comissões que estudasse a saúde em São José, a educação em São José, a infraestrutura em São José, a área de cultura em São José. Enfim, nós temos uma série de etapas que deveriam ser cumpridas. E eu acabei me envolvendo porque eu fiquei como coordenador de políticas públicas. Nessa etapa de validar São José, eu fiquei responsável pelas comissões. Ou seja, em trabalhar com os filiados, essas áreas de atuação. O Novo Nacional, ele pediu apenas 2 etapas, 2 áreas. Nós fizemos 8 áreas. E aí eu comecei a me envolver, estudar cada vez mais a cidade, ir atrás de números, ir atrás de indicadores, ver benchmarks, né? Olhar cases em outras cidades, outros países, e você começa a ficar meio angustiado, que assim, poxa, tem muita coisa legal na cidade, só que a coisa não vai, parece que está com o freio de mão puxado, as coisas não acontecem, né? E uma dos requisitos era ter pelo menos um nome a prefeito, de pré-candidato a prefeito, né? E pelo menos 10 a vereador. E aí, ó, o Vitor chegou. E aí o Vitor, eu falei, Vitor, para falar mal, né? Pessoal, se o Vitor falar, escrever aqui, digam que nós apenas elogiamos ele, por favor. E aí o Vitor falou, temos que ter alguém que seja pré-candidato a prefeito. E aí, na época, o pessoal ficou, pois é um desafio muito grande, né? Você abre mão de uma vida pessoal, de uma vida profissional, por um projeto, que é um projeto muito maior. E as pessoas ficaram assim, não tinha um pré-candidato. E aí um dia eu fui jantar com o Vitor e falei, Vitão, seguinte, por que você não vai como candidato? Já que você é o presidente, e no Novo o presidente não pode ser pré-candidato, né? Ele tem que sair pelo menos um ano antes. Então, de repente, a gente compõe uma chapa, a gente forma um time para assumir o Novo em São José e você sai como pré-candidato. E aí o Vitor falou, não, cara, não dá, estou num momento de vida diferente e tal. Eu acho que faz mais sentido eu continuar à frente do Novo. E aí eu acho que deu um negócio na minha cabeça, eu falei, tá, então se ninguém quiser ser candidato, coloca o meu nome aí. E foi assim que eu virei pré-candidato a passar para as seletivas, né? Ou seja, não basta querer ser pré-candidato, tem que passar por um seletivo do Novo de Brasília. E junto comigo veio o Marcos e o Tito, ou seja, éramos em 3, né? Aí fiz 3 reuniões, foi uma reunião com a Cris, que foi uma reunião para entender como que era o Thiago, a parte comportamental, a parte de conhecer o partido. E depois foi uma segunda reunião. A segunda reunião foi com a Lilian. A Lilian, você tem que entender, Dai? Ela era diretora de RH de uma multinacional para a América Latina inteira. Então a mulher era, cara,
É, enfim, sensacional. E aí, quando começou a entrevista, eu estava bem confiante, bem tranquilo, né? Ela me fez assim umas 3 perguntas de cara que me tirou do meu eixo, né? Que ela já foi exatamente assim: Tiago, estamos em campanha, eu sou uma mãe solteira, qual que é a tua proposta para mim? E eu estava preparado para aquilo. Eu falei, cara, eu vou ter que saber responder isso na campanha, né? E aí respondi, enfim, tivemos um bate-papo muito legal e ficamos por quase 1h30 conversando. E aí a última entrevista foi uma entrevista com uma comissão do Novo Nacional, onde eu tinha que apresentar um diagnóstico de São José e focar em duas áreas e apresentar soluções para essas 2 áreas. E essa comissão, ela iria avaliar as propostas, ver o alinhamento, ver se elas estavam convergindo com os problemas e dar um sim ou não, né? Aí no fim deu tudo certo, fui aprovado. Em nível de Brasil, foram 480 pré-candidatos por 60 e poucas cidades e só 30 foram aprovados, né? E em São José nós tivemos 2 aprovações, a minha e a do Marcos. O Tito acabou desistindo na segunda fase. E aí no almoço, cara, super normal, o pessoal pergunta para a gente, tá, como que tu e o Marcos decidiram quem ia ser pré-candidato ou não? Falei, cara, foi no almoço. A gente almoçou, colocou prós de um, prós de outro, contras de um, contras de outro, e chegamos numa decisão comum. Assim, não foi uma briga, né? Ninguém deixou de se falar. Cara, normal, como a gente espera de pessoas racionais e de um projeto que é do partido, né, Dai? Não é o Tiago, não é a Dai, cara, é o Novo de São José, certo? São 160 afiliados que tem uma expectativa muito grande em relação a mudar a cidade. E aí eu virei pré-candidato. E aí desde 28 de janeiro desse ano, a gente começa, a gente tem, cara, vai para São Paulo, faz workshop, volta. Hoje, ainda há pouco, nós estávamos numa outra reunião, né, Dai? Mas às 6 horas teve uma reunião com a Executiva Nacional e a gente fica o dia todo envolvido com isso. É isso aí. Bom, Thiago, como você disse ali, a partir do dia 28 de janeiro, né, porque esse foi o dia que nós tivemos uma reunião, né, do Partido Novo aqui em São José, onde um evento, na verdade, você foi apresentado. Foi dia 30 o evento, na verdade. Dia 28 foi quando a gente resolveu tudo, esse projeto. Ah, tá. Isso. E daí você foi apresentado, então, como pré-candidato a prefeito, né? Então, nesse evento, eu estava lá, né? Participei do evento, então a gente foi justamente para te conhecer, para, né, participar e saber um pouco mais de qual era a ideia aí para essas eleições. E nesse momento, eu tinha me filiado ao Partido Novo em novembro de 2019. Então, eu já acompanhava o partido de antes, né? Na verdade, desde um pouco antes das eleições presidenciais, e daí a gente passou a acompanhar os mandatários, né? E divulgar os trabalhos deles, mas a filiação mesmo aconteceu em novembro. Daí, nesse evento, conheci, então, pessoalmente o Thiago, a gente já tinha visto algumas divulgações, o Vitor também, né? O presidente do partido aqui de São José, e a gente não sabia ainda o que estava por vir, né? O que a gente acabaria se envolvendo bem ativamente aí com essa campanha. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que aconteceu aí dentro do partido, de janeiro até maio, e foi quando eu comecei a participar, então, de uma forma mais ativa aqui em São José. Quando acabou o seletivo, porque no Novo era assim, né? Para você ter o seletivo de vereadores, você precisava ter um prefeito aprovado. Senão não teria como liberar, né? Então, depois da minha aprovação como postulante a pré-candidato a prefeito, a gente começou a trabalhar os vereadores. E, em paralelo, nós tínhamos que achar um vice, né? E nós colocamos toda a nossa energia, primeiro, para vereadores, para a nomeação de vereadores, e pensamos, cara, de repente, a gente mata 2 coelhos de uma vez só, né? De repente pega alguém ali de vereadores e traz para ser vice. E desde o começo eu falava muito com o Vitor. Falei, Vitor, eu acho legal o projeto,
e eu me sentiria muito confortável se eu tivesse uma mulher como pré-candidata a vice-prefeito. Porque eu acho que faz sentido, congrega mais, mas tem que ser alguém assim que tem um espírito de fazer mudança, não pode ser alguém meramente vice, que fique à sombra, tem que ser alguém que efetivamente tem um espírito para a gente fazer a coisa rodar, né? E aí, logo em seguida que a gente acabou a nota para vereadores, eu e o Vitor começamos a discutir alguns nomes para vice, né? E aí, nunca chegamos a formular um convite mais formal, porque a gente vai conversando, e aí, será que vai? O que você acha? Mas sem fazer o convite. De acordo com a pessoa respondia, a gente ia para frente ou não, né? E aí, teve uma conversa com um filiado, que é da área de saúde, e já era um conhecido nosso, uma pessoa bem ativa também, e ele ficou dar uma resposta para a gente. E aí aquele foi passando e a gente, vamos indo, tal, blá, 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 blá. E isso foi dia 18 de maio. E o nosso prazo era dia 20 de maio. Ou seja, se nós não indicássemos um vice, né, até o dia 20 de maio, a gente poderia ficar sem o novo na cidade. E aí tivemos uma negativa. Uma expectativa muito criada, e tivemos uma negativa. E daí o Vitor me ligou, dia 19 de manhã, e falou, Thiago, tem uma pessoa aqui que eu quero que você veja, o que você acha, que você não sei o quê. Eu vou fazer o convite para ela, né? Mas é uma pessoa que eu já conversava há algum tempo, que sempre me chamava no privado, perguntando se queria ajuda, tal, uma pessoa proativa. O que você acha? Eu falei, Vitor, se é proativa, já cumpre um dos requisitos. É uma mulher, então já cumpre um outro pré-requisito, né? E aí, para o pessoal entender, o Vitor fez o convite para a Dai, um convite inicial, acho que foi 10h30 da manhã, né, Dai? Do dia 19 de maio, para ser nossa pré-candidata a vice. E aí a Dai pediu para pensar, óbvio, né? Ninguém fala isso do nada aqui, né? Não é vamos almoçar junto, vamos jantar, é um convite para ser, para representar um partido, né? E aí marcamos um call para o dia 19, às 10 horas da noite. Aí, às 9 horas. A gente teve uma reunião antes com o jurídico, e aí participamos eu, a Dai, o Vitor e o Johnny. Inclusive, eu fiquei devendo um beijo pro Johnny na última live. Johnny, um beijo. Tô pagando a minha dívida aqui contigo. E aí, nesse call, a Dai falou assim, ao final, né? Tá, pessoal, entendi o projeto, entendi São José, tudo certinho. Quanto tempo eu tenho para pensar? Ele falou, Dai, você tem 24 horas. Cara, impressionante. Cara, vamos lá, né? O não a gente já tem, a gente tem que ser ousado agora. E aí a Dai falou, beleza, vou pensar então. E aí depois, logo em seguida, menos de 24 horas depois, a Dai, ela deu o ok dela, e foi um ok da melhor forma possível, né? Porque ela falou o seguinte, pessoal, se for só para participar, eu não aceito. Agora, se for para a gente participar e ganhar essa eleição, então, contem comigo. Cara, e é esse espírito que a gente precisa, né? Assim, realmente, como a gente falou, a gente não queria ninguém para aceitar, para cumprir tabela, para dizer que, legal, sou pré-candidata a vice-prefeito. A gente queria alguém realmente que tivesse esse espírito. E coisa de uma semana depois, a Dai falou que já tem até o vestido da posse selecionado, né? Então, cara, e é isso, né? A gente não pode entrar para uma disputa como essa sem pensar na vitória. Então, a Dai mostrou efetivamente, cara, que tem sangue no olho, né? Que, cara, que o negócio vai ferver, que vai para cima com a gente. Ela deu uma injeção de gás muito grande na organização do Novo, assumiu muitas coisas já, chama a responsabilidade, preparou essa live. Pessoal, se eu mostrar para vocês o script que a Dai fez aqui, eu tô até sem graça, porque eu tô seguindo o script. Eu olho de vez em quando aqui pro lado, a Dai me perguntar isso agora. Então, super organizada, nossa, super detalhista, sabe fazer uma coisa bem feita, né?
e tem um mega currículo, né, Dai? Eu acho que é legal também você se apresentar um pouco, porque tem amigos meus participando também dessa live, e eles perguntam, tá, Tiago, quem que é a Dai? Falei, cara, mulher é fera, assim, nossa, dá de 10-0 todo mundo junto. Então, se tu pudesse se apresentar aqui pro resto do time, eu também te agradeço. Valeu, Thiago. Bom, primeiro eu agradeço, né, toda essa apresentação do Thiago, mas realmente, assim, quando o Vitor veio conversar comigo lá no dia 19 de maio, quando eu vi a mensagem do Vitor, eu pensei, nossa, lá vem. Realmente, quando ele vem conversar com você, é um assunto sério. E daí, quando ele fez o convite, assim, eu falei, nossa, caramba, é muita responsabilidade. E eu falei para ele, ó, Vitor, eu vou pensar, mas realmente eu vou pensar, porque isso não é brincadeira, né? A gente não entra, não coloca o nome ali para preencher uma vaga, né? A gente entra para valer, a gente entra para lutar por coisas que a gente acredita, e o mais importante, na verdade, é o que nos faz estar no Novo, é que o Novo acredita nisso também, né? Então, o Novo só une pessoas que pensam igual. Né? Então, a gente não vem e passa a vestir a camisa do Novo, é que acontece que são as mesmas ideias, os mesmos princípios, né? Então, é por isso que daí, é claro, como o Thiago falou, muitas pessoas não aceitaram, desde o início, quando estavam buscando nome para prefeito, e depois os vereadores, porque você tem planos pessoais, e quando você entra nisso, você tem que pôr de lado, né? Então, existe um plano maior agora, que é um plano comum. Então, nesse momento, todos aqueles planos que eu tinha, e todo mundo tem, né? Acredito que a maioria das pessoas faça planos, a gente deixa de lado para isso, né? Então, o Thiago pediu para apresentar a gente, a ideia da live aqui é mostrar que nós somos pessoas comuns, né? Não somos pessoas que têm carreira política ou que têm história na política, então a gente está aprendendo muito, e a nossa bagagem é de outras atividades, mas que com certeza vão representar e vão fazer bastante coisa pela cidade, né? Eu sou nutricionista, eu atualmente trabalho no Hospital Celso Ramos, aqui em Florianópolis, né? Tá fazendo agora um ano que eu estou ali no hospital. Eu também já fiz mestrado aqui na UFES, que eu sou paranaense, tá? Tem um pessoal do Paraná aí, minha família assistindo a live também. Mandar um beijo para eles, né? Obrigada pelo apoio. Mas eu vim morar aqui em Florianópolis, na verdade, em 2011, depois me mudei para São José, e aqui eu vim fazer o mestrado, isso foi em 2011, na UFSC. Depois que eu terminei o mestrado, eu dei aula, então, em algumas universidades, dei aula aqui em São José, primeiro pela FASC e depois pela IES. Né? Na IES foi pelo curso de nutrição, fica aqui em Campinas, essas faculdades. E também fui coordenadora do curso de nutrição ali. E nesse meio tempo, enquanto eu estava dando aula, eu também fiz o doutorado. Eu fiz doutorado em neurociência. Meu mestrado foi em nutrição, doutorado em neurociência. E dei aula também como professora substituta na UFSC, né? E depois, agora, o ano passado, eu entrei, então, como nutricionista ali no Hospital Celso Ramos. Então, eu tenho experiência com gestão de pessoas, com liderança, com pesquisa, né? Sou um profissional da área da saúde. Então, a gente tem visões que vem complementar essas visões do Thiago também. Então, a ideia é que a gente se complemente, né, como uma equipe, juntamente com os nossos pré-candidatos a vereadores aí também, que trazem muito trabalho interessante, estão apresentando aí, e agora para frente a gente vai cada vez apresentar mais, né? E, assim, o que nos faz, né, assim como o Thiago também saiu da zona de conforto, né, do que estava trabalhando e vim para uma ideia dessa do Novo, são várias coisas, né, a gente vê muitas coisas que a gente discorda acontecendo na administração pública, né, esse ano, principalmente com a situação de pandemia, a gente acaba percebendo aí muitas situações que onde ocupa um cargo público que deveria estar usando deste cargo para beneficiar, para buscar resolver os problemas ou amenizar os problemas dessa pandemia, e outros problemas, acaba utilizando disso para buscar benefícios próprios, né? Buscar mais privilégios. Então, são coisas que nos deixam, na verdade, tristes, né? Acaba, para mim, diminuindo aquele orgulho que eu sempre tive de ser brasileira, do país, e a gente vai ficando cada vez mais chateado e parece que as coisas não andam, que não melhoram. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas muito boas
tentando fazer diferença, né? A gente acompanhando aí esses nossos mandatários, deputado estadual, deputado federal, e a gente fala, poxa, essas pessoas estão lá batalhando todos os dias, e se eu fico triste em ver essas notícias ruins de alguns políticos, imagina eles que estão lá na frente, né? E o trabalho deles sempre emperrando nessas dificuldades. Então, quando eu recebi o convite do Vitor, e depois sentei com o Johnny, porque é um projeto aí que envolve, não é só pessoal, né? Envolve a família precisa estar junto nisso, e a ideia é realmente fazer alguma coisa. Então, já que surgiu a oportunidade e de poder ajudar, realmente se dispor a isso. E o meu pensar, o meu susto maior, assim também, é porque eu preciso corresponder à excelência do trabalho que o Novo desempenha. Né? Todo o trabalho do que o Thiago já vem, como falou, desde 2019, ali, com bastante leitura, trabalho, estudos, apresentações, o Vitor aí bastante tempo à frente do Novo, e todos os filiados que estão empenhados nisso, a gente precisa corresponder, né, à altura desses trabalhos. Então, é isso, né, Thiago? Não sei se tu tem mais alguma coisa para complementar. Não, acho que o que a Dai comentou é exatamente isso. Eu lembro muito que o João Amoedo falou em 2018, né, da decisão de ser candidato a presidente. Cara, que é uma loucura, né? Acho que só quem efetivamente passa por essa decisão entende as renúncias que são feitas, né? Projetos interrompidos ou adiados, por uma questão que é um tiro no escuro, mas que certamente a gente acaba empregando bastante empenho e dedicação, porque a gente realmente sabe que é possível a mudança, né? Daí a gente fala assim, é sair da indignação e ir para a ação, né? Não adianta ficar só postando coisas nas redes sociais, achando que vai mudar o Brasil. Cara, não vai mudar. Só vai mudar quando a gente efetivamente se envolver. Seja nessa questão de candidatura, ou seja apoiando, né, a candidatura, já que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado essa parte. Na verdade, o trabalho ele envolve muitas vertentes, né? Você pode realmente se dispor o seu nome ou apoiar quem está lá. Mas a diferença vai fazer na urna, né? A gente tem que fazer a diferença lá, né? Porque senão a gente morre quando chega lá. Então, é para isso que a gente veio, né? A gente conta com o apoio aí dos josefenses para fazer essa diferença, certo? Bom, então a gente já fez no meu script a primeira parte. Eu acho que já está. Deixa eu ler aqui o script. Já estou ciente agora. Ok. A ideia é falar um pouquinho, Thiago, já que você tem bastante leitura e muito preparo e muito planejamento, um pouco aí do que nós viemos aí, quais são os nossos planos para daqui para frente. Legal, legal. Eu vou usar um exemplo, Dai, de uma postagem que eu vi de uma pessoa que é ligada à política aqui de São José, que ele tirou uma foto assim, segurando um alvará, e ele falou assim, já pensou em emitir esse alvará pela internet, já que hoje é física a emissão, né? Cara, e eu pensei assim, porra, já pensou se não precisasse de alvará? Hoje, as pessoas que estão na política, elas pensam muito em digitalizar a burocracia, né? Não em redesenhar processos, deixar o negócio mais simples, mais assertivo. Enfim, é muita criação de dificuldade para vender facilidade. E isso acaba sendo, inclusive, um dos principais focos de corrupção em nível de Brasil, né? Nas conversas que a gente tem feito, inclusive, com pessoas iguais a gente aqui da cidade, né? Muitos deles falam assim, de relatos tristes, efetivos, de entraves que encontraram junto ao serviço público e que precisaram do jeitinho para fazer a coisa rodar novamente, porque senão não rodava, né? Então, certamente, uma das principais questões que o Novo aborda é certamente ter uma questão, ter um governo efetivamente simples, objetivo,
com questões bem definidas, né? Tipo assim, cara, para você ter um alvará, tem que ter isso, 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 isso. Se você tiver isso, você tem um alvará. Senão, você não tem. E o que a gente percebe muito, aqui em São José principalmente, Dai, e isso é uma coisa que eu sinto, assim, que me angustia bastante, é que nós somos a quinta economia do Estado, a quinta cidade mais rica do Estado, nós somos a quarta cidade mais populosa, e São José, cara, não tem relevância no cenário estadual, né? Tanto é que quando a gente viaja, é muito comum alguém perguntar, tu é da onde? Ah, fala, estou de Floripa. Porque se tu fala que é de São José, o cara, tá, mas você vai ficar onde? Cara, fica do lado. Para você chegar em Floripa, você passa por São José. E se você for para outro estado e falar que é de Chapecó, ou que é de Criciúma, ou Itajaí, o pessoal sabe, ou de Joinville, o pessoal sabe, porque são cidades que têm uma relevância, né? E isso a gente percebe muito na gestão, porque o Covid é o maior exemplo disso. O primeiro decreto da Prefeitura de São José em relação ao Covid foi igual ao de Florianópolis. Só mudou lá o nome da prefeita, os números e o papel timbrado, né? E a gente percebe que tudo que é feito aqui em São José, ele é muito ligado a Florianópolis. Ou seja, nós não temos um protagonismo, né? Nós não somos uma cidade independente do ponto de falar assim, não, eu quero que São José tenha isso. Então nós precisamos ser protagonistas. Então, definir políticas públicas de São José para o transporte, de São José para a saúde, de São José para a assistência social, de São José para a educação. E não copiar políticas públicas de outras cidades que têm dinâmicas totalmente diferentes. Você falou muito bem ali, Dai, e eu falei várias vezes para você, uma coisa que me chamava a atenção no seu LinkedIn, que tu usa super bem, é a questão da liderança, né? Cursos de liderança, sempre voltado à liderança. Cara, e é isso que a gente precisa em São José. A gente precisa de liderança. Ontem, um amigo nosso, que é o Fernando Damasio, que ele é comunicador, ele colocou no Facebook dele, né, São José tem dono? Falei, cara, talvez tenha dono, mas não tem líder, né? Porque é um dono relapso, que não cuida da cidade, ou tem dois donos. Cachorro com dois donos morre de fome, né? Um fica esperando o outro fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Então, eu acho que o principal papel do Novo em São José é o de protagonismo. Então, nós já somos, com muita alegria, uma das 30 cidades no Brasil que vai ter candidatura do Novo. Então, nós, enquanto cidadãos comuns, eleitores comuns, já colocamos São José no cenário nacional do Novo. E a ideia agora é efetivamente colocar São José no cenário nacional de qualidade de educação, de assistência social, de saúde de qualidade, de um PIB realmente relevante e uma cidade bem dinâmica. E, cara, a cidade tem total potencial para isso, as pessoas que aqui residem querem isso, o que falta efetivamente é uma gestão com uma visão estratégica de onde que nós podemos chegar em 5 anos, 10 anos, 15 anos e chegar lá. Eu acho que o principal ponto também do Novo, Dai, é que a gente não inventa atalho, né? Então ninguém fala que vai resolver tudo no primeiro ano, tudo no segundo ano. Cara, quando a gente começa a estudar a cidade, a gente vê, cara, isso aqui vai levar 5 anos para resolver. Mas vai resolver. Eu acho que isso é importante. E não ficar enrolando 1 ano, 2 anos, 3 anos, igual o contorno viário, né? 10 anos atrasado, igual a questão da Casan, totalmente fora dos padrões. Então, precisamos efetivamente saber que vai demorar, alguns projetos são estruturantes, mas que a cidade tem potencial para isso e que com a liderança correta, com as pessoas corretas, com efetivamente pessoas voltadas à gestão e entendendo que o Estado ele precisa, né, deixar o cidadão mais livre para ele empreender, certamente, cara, tem tudo para voar, com Sim. certeza.
Uhum. Não, exatamente. A gente precisa colocar São José no lugar dela, né? Dar o destaque que ela merece. E, na verdade, a gente sabe que muitas coisas, elas não são feitas porque são mal administradas, né? Perfeito. Então, fala assim, ah, falta recurso. E falta recurso mesmo, né? Ou será que esses recursos estão sendo mal empregados? Perfeito. Então, Ou será que não pode ter mais recursos? Isso que você falou é bem interessante, Dai. Porque nós somos a quinta economia do Estado. Depois da gente vem Chapecó e Jaraguá do Sul. Cara, eles têm um PIB menor que o nosso, mas a prefeitura arrecada mais que São José. E por quê? Porque São José não tem plano. Não tem plano de saneamento básico, não tem um plano de macrodrenagem, não tem um plano de mobilidade. Sem esses planos, a cidade não consegue captar recursos no governo federal. Enquanto que outras cidades têm isso. Então, elas apresentam o projeto no governo federal e trazem recursos para cá. Então, São José, cara, tem muito potencial para crescer receita sem aumentar imposto para o cidadão. Só pegando de volta aquilo que nós já pagamos muito para o governo federal e para o governo estadual. Exatamente. Outro bom exemplo também, Thiago, que até você fala bastante, é sobre a questão de como que São José ela é pensada, mais direcionada para a capital, pelo transporte, né? A Isso, dificuldade com o transporte coletivo de você ir de um bairro para outro bairro da própria cidade, né? isso. Então, assim, Perfeito, perfeito. Isso eu aprendi ali com a Cíntia, com o seu Newton, com o Lucas, que são da nossa comissão de infraestrutura, né? Centralidades. Então, São José tem várias centralidades e elas não se comunicam. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para você, Dai. A Winker, ela ficava na Praia Comprida antes, ali próximo do Centro Histórico de São José. Cara, a gente não conseguia contratar pessoas de Barreiros, do bairro Ipiranga, da Serraria, porque não tinha transporte coletivo que ligassem essas centralidades até o centro histórico. Então a pessoa, ou ela esperava o circular, que tem 5 linhas por dia, cara, horários bem espaçados, ou ela teria que ir até o centro de Florianópolis e voltar. Então a gente preferia, para ser mais lógico, a gente contratava alguém da Palhoça, porque o ônibus passava na frente, ou alguém de Florianópolis, que já saía do centro e ia para a Praia Comprida. E pode parecer pequeno isso, mas a gente percebe que se fosse mais integrada a cidade, o comércio seria melhor distribuído, as pessoas não iriam à capital fazer compras, elas iriam a outros bairros da cidade. Isso também tem muita relação com a saúde. Por exemplo, a Policlínica de Barreiros tem algumas especialidades e as pessoas que moram em Forquilinhas, elas preferem pagar um médico particular do que pegar um ônibus, um táxi, um Uber. Ônibus não, desculpa, porque o ônibus não sai da Forquilinhas até Barreiros. Ele tem que pegar um táxi ou um Uber para ir até ali. Então, são coisas pequenas, são detalhes, mas quando a gente começa a olhar a cidade numa visão 360 e ver que o transporte impacta na saúde, na educação, no comércio, que o comércio impacta em empregos, que empregos impactam em pessoas que usam o serviço público porque não têm recursos para utilizar serviços privados. A gente percebe que a coisa tem que ser uma roda, uma engrenagem que gire certamente. E hoje, cara, é tudo descompasso, não tem um compasso, né? É tudo muito, muito sem relação, sem conexão. sim, sim, realmente. São muitas coisas aí, muita coisa para fazer. A gente hoje, na nossa reunião, hoje à tarde mesmo, fomos, ó, nossa visão não é para 4 anos, né? Ela é para muito tempo. A gente vai começar um trabalho aí que ainda tem bastante coisa para fazer, mas com uma boa administração e gestão mesmo ali, focado no objetivo de São José, com certeza a gente vai fazer um ótimo trabalho. Perfeito, perfeito. Então tá, Thiago, acho que era isso que estava aqui nos nossos planos. Já venceu o script? Já venceu o script. Beleza. E assim, acho que é legal o pessoal entender, né, que, cara, são várias batalhas e uma campanha para quem nunca
sequer foi candidato a nada na política, é algo totalmente desafiador, né? Não é, por exemplo, a gente olhar um processo normal de uma empresa que a gente já acompanha diariamente. Então, cara, a gente senta para conversar com o pessoal da campanha, da pré-campanha também, os estrategistas, meu, cara, é muita coisa. É muita atividade, é muita entrega, é muito documento, é muita coisa. E a gente tem certeza que quando começar efetivamente o processo eleitoral, que foi adiado, né, como se falou ali no começo do ano, cara, será 45 dias que eu tenho certeza que, cara, assim, eu nem quero pensar em como é que vai ser esse 1 mês e meio. Eu só quero estar bem alimentado, com saúde, 2 pares de tênis para andar pela cidade aí, falando com todo mundo, porque efetivamente é um desafio, né? É sair de uma rotina totalmente diferente que nós temos hoje e ir para uma rotina efetivamente de falar com pessoas, né, Dai? Eu acho que pensando um pouco nisso, a gente já fala de pessoas, né? E não podemos ter timidez, né? Acho que a gente tem que ser assertivo, ter segurança, efetivamente ter ideias, né? Eu acho que conhecer a cidade nos dá confiança, porque se alguém fizer alguma pergunta para você, ele queima a roupa. Se você tem a resposta, isso mostra que efetivamente é um projeto robusto e não uma aventura, né? Não tenho dúvidas de que a Dai, com 22 anos, e eu com 37, seremos taxados como uma dupla muito jovem, né? Certamente a mais jovem de todas, mas a experiência profissional, a dedicação, o currículo acadêmico, elas compensam, né, essa diferença de idade que nós teremos para os principais pré-candidatos. Sim, sim. Valeu, obrigada pelos 22 anos. Não vou contar a minha idade aqui, não. Acho que não cabe. Aí já é muita intimidade, né? Para uma primeira live, talvez mais para o final. Live. É verdade. Mas assim, e a outra coisa que compensa também essa questão da gente não ter essa experiência em campanha é que nós vamos falar da verdade, nós vamos falar do novo. Isso é muito simples, né? Porque são o que nos trouxe o que nos reuniu, o que colocou eu e o Thiago juntos, foram princípios, né? São ideias, são coisas que a gente quer fazer, que a gente quer ver acontecer. Então eu não venho aqui com algo que alguém escreveu para mim, que eu estou tentando decorar para replicar, né? São coisas que a gente realmente quer para a cidade e não estamos aqui para brincar e vamos fazer um excelente trabalho. Eu acho que... E é legal também, Dai, como você falou, cara, é um projeto realmente de filiados, né? De pessoas do novo. Então, não é o projeto do Thiago, não é o projeto da Dai. Cara, quem quiser contribuir, puder contribuir, quiser participar, cara, certamente o projeto do novo é o projeto mais apropriado para isso. Porque é nesse projeto que a gente consegue sentar com as pessoas, entender a demanda delas. Isso é bem legal, Dai. Eu e o Vitor, nós tivemos uma reunião faz mais ou menos 2 semanas com uma apoiadora, né, não é filiada do Novo, e ela falou, nossa, aqui na minha região nós temos um problema X. E para resolver esse problema, temos que fazer isso. E ela falou do problema e da solução que ela queria propor. E daí a gente falou, nossa, na verdade, nós temos o Novo, ele acha que tem que ser uma outra forma. E nós explicamos para ela a forma do Novo. E daí ela entendeu e que era muito melhor a forma do Novo do que a forma que ela queria propor. Por quê? Porque a forma que ela queria propor era aquele muito ligado à velha política, de construir um prédio, colocar servidores, aumentar o custo, blá, 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 blá. A gente falou, não, na verdade o problema não é, por exemplo, falta de creche. O problema é a falta de vaga na creche. Então, o problema de vaga na creche, a gente pode resolver de várias formas. Se o problema for falta de creche, aí tem que construir um prédio. Agora, se é de vaga, são várias formas de resolver. E aí, nessa conversa, a gente conseguiu
ela conseguiu entender que realmente uma proposta linkada aos princípios e valores do Novo fazia muito mais sentido. E o desafio que nós temos pela frente enquanto partido é efetivamente esse, né? Apresentar uma visão do Novo, que não é um partido de banqueiro, a não ser que a Dai seja banqueira e ela esteja escondendo o jogo para a gente, né, Dai? Não é um partido de empresários, não é um partido de gente que tem muita grana. Cara, são pessoas comuns. Eu, Dai, que acordam e sempre acordarão cedo, que vão dormir tarde, que entendem que a educação é o melhor investimento para ter oportunidades, e o partido é composto por pessoas assim. E quanto mais pessoas tiverem essas oportunidades, educação de qualidade, certamente nós seremos uma nação mais desenvolvida e mais igualitária e mais livre, sem dúvida. Exatamente. E a gente também promover essa administração pública mais enxuta, né? Porque quando a gente pensa assim, no exemplo que você falou, preciso de mais alguma coisa, mais uma estrutura pública, né, ou municipal, a gente tem um custo envolvido que acaba não passando para o nosso conhecimento, nosso pensamento na hora, né? E depois você vai ver que aquilo envolve um problemão. Só para te falar bem rápido, Dai, não estava no script, né? Falando de São José, bem rápido, a Rosana, ela é uma pré-candidata vereadora e ela, enfim, ela conhece muito bem a cidade, né? E conversando com ela, nós tivemos vários papos, várias conversas, e aí ela me estimulou a ler o Diário Oficial. Então, Thiago, é bom ler o Diário Oficial, porque ali você entende o município, as decisões do governo. Cara, ninguém lê Diário Oficial, né? E tudo passa por aquilo dali. E aí, na semana, faz mais ou menos um mês, a Prefeitura de São José, ela contratou um comissionado para coordenação de turismo. Aí eu falei, será que tem turismo em São José? Aí eu fui lá no TripAdvisor, que a gente normalmente olha, né, antes de viajar para montar o itinerário. Cara, tava lá no TripAdvisor, os principais pontos turísticos. Continente Shopping, Shopping Ideal, ali o Centro Histórico de São José, a Pedra Branca, que a gente conhece, né, de caminhadas e as descidas de bike. Cara, e mais uma coisa, eram 5 coisas. Então, assim, cara, não é uma cidade que tem potencial turístico, nós estamos no meio de uma pandemia e a prefeita, ela contratou um comissionado para ganhar R$ 5.500 por mês para coordenar o turismo. Cara, da onde, né? Da onde? Então, isso desperta na gente algumas inquietações, né? Assim, cara, não pode ser certo isso, né? Assim, não faz sentido. Talvez, se houvesse um plano de turismo para desenvolver a cidade, captar eventos, usar aqui o multiuso, que quase não é usado, talvez fizesse sentido. Agora, nesse momento, cara, tinha que contratar pessoas ligadas à saúde, né? Ou à segurança, ou à assistência social, que é o que as pessoas mais demandam nesse momento. Mas turismo não faz sentido. Então, eu acho que o novo é exatamente isso, né? As pessoas podem esperar do novo coisas que sejam racionais e que façam sentido. Então, jamais alguém do novo faria isso, jamais. Como o Zema não faz isso em Minas Gerais, e é eleito o melhor governador do Brasil, né? Exatamente. Mas a gente, aos poucos, a gente vai levando essa mensagem do novo e mostrando o trabalho mesmo, a gente não vem só com palavras, né? Nossos mandatários estão aí, como o Zema, e nossos deputados também, mostrando um trabalho excelente, e com isso a gente vai mostrar para as pessoas que tem jeito sim, que tem esperança e que a gente pode mudar o Brasil, né? Vamos começar aqui. Perfeito. Perfeito, e eu acho que esse é o ponto, né? Acho que é começar pela cidade, os problemas são na cidade, né? Assim, o Brasil ele tem macro problemas, mas o problema, cara, é na minha rua. Eu lembro que eu li um
o livro O Efeito Facebook, que falava o porquê do sucesso da rede social, né? Que as pessoas, o livro fala bem isso, que as pessoas se preocupam com crianças que morrem de fome na África, mas que eles se engajam mais em resolver o problema do esquilo que morre na frente de casa. Então, assim, uma coisa é preocupação com problemas, outra, efetivamente, é se engajar em resolver o que acontece ao nosso redor. E certamente a cidade é onde a gente vive e a gente tem isso pela frente. Tá certo. Então, Beleza, Thiago, Dai? muito obrigada pela conversa, acho que foi muito produtiva, a gente conseguiu aí falar um pouquinho da gente, e, né, daqui para frente agora a gente só vai anunciar cada vez mais nossas ideias e vamos para frente, vamos para cima. É isso aí, é para cima. Agora, mais lives, a gente vai movimentar ainda mais as redes sociais. Quem quiser participar, comentar, compartilhar, bem importante. E, além de tudo, né, daí o desafio, acho que a mensagem final, né? Além do desafio total do Novo, nós somos o único partido que não usa fundo eleitoral. Então, nós temos 0 centavos de dinheiro público para a nossa campanha, enquanto que outros partidos vão ter 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais só para São José, certo? E o Novo tem 0. Então, enquanto eles, certamente, eles não têm a equipe que a gente tem, eles não têm a qualidade que a gente tem, eles não têm a vontade que a gente tem, eles não têm o empenho que a gente tem, eles não têm a verdade que a gente tem, eles só têm dinheiro. E a gente, sem o dinheiro que eles têm, certamente vamos fazer história e escrever a história aqui em São José. Exatamente. Vamos lá, e a gente conta aí com o apoio de todo mundo. Eu agradeço também as pessoas que estão aqui acompanhando, né? E a gente conta com esse apoio porque é isso que move o partido, isso que move também as pessoas que estão aí encarando esse desafio, né? Eu e o Tiago, então, aqui para os cargos executivos, mas a gente tem 12 pré-candidatos a vereadores que estão com a gente e nós com certeza vamos para cima e contamos com o apoio de todo mundo aí. Tá É isso certo? aí. Boa noite, Obrigado, Thiago. Dai. Muito obrigada, viu? Vamos Valeu, lá. pessoal. Beijão, boa noite. E Boa bom final de noite. semana. Boa sexta e bom final de semana. É verdade. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Agora, Beto.